3 homens foram assassinados e 5 pessoas ficaram feridas na última sexta-feira após um grupo armado invadir e atirar contra o assentamento Olga Benário do MST em Tremembé, no interior de São Paulo. O assentamento é regularizado para o MST pelo INCRA há 20 anos e cerca de 45 famílias vivem na área. Neste sábado, a Polícia Civil do Estado prendeu um homem suspeito de ter participado deste ataque. O suspeito, apontado como mentor intelectual do crime, é conhecido como Nero do Piseiro e já tinha passagem por porte ilegal de arma de fogo. Ele foi reconhecido por testemunhas que viram os criminosos chegando ao local em carros e motos e momentos depois atiraram. Quero começar essa rodada com a Cássio Miranda, já está acompanhando, está por dentro deste assunto. A Cassião, como é que você vê este ataque que tem repercutido? O próprio presidente Lula disse que vai visitar o assentamento, envolve muitas outras discussões de disputa de terra, invasão, ocupação, assentamento, até o crime organizado parece que está envolvido nisso. A Cássio Miranda. Coba, boa tarde a você, boa tarde aos meus queridos e às minhas queridas e um boa tarde especial à nossa audiência. É o que você disse, há uma tendência e diante da prisão que foi feita menos de 24 horas depois dos fatos, isso já mostra que a polícia tem uma linha de investigação e essa linha de investigação é neste sentido. Primeiro, é um assentamento consolidado há mais de 2 décadas, portanto já estava regularizado perante o INCRA, mas está aqui no Vale do Paraíba, em Tremembé, numa região bastante valorizada sob o ponto de vista imobiliário. Então havia uma discussão relacionada àquele espaço, uma discussão relacionada àquelas terras. E muito provavelmente essa especulação imobiliária e o valor daquelas terras foram a causa para este crime. É importante que se frise, a investigação é conduzida pela Polícia Civil do Estado de São Paulo. Nós vimos alguns canais de comunicação dizendo que seria conduzida pela Polícia Federal. Não há causa para a federalização. Polícia Civil de São Paulo está conduzindo e está conduzindo muito bem e há o acompanhamento externo da Polícia Federal, dadas as circunstâncias. Mas, repito, a Polícia Civil de São Paulo, em pouco tempo, já tomou medidas bastante contundentes no sentido de elucidar estes fatos. Só para trazer a informação completa aqui, inicialmente se pensou em 3 vítimas fatais, mas depois a confirmação é de que há 2 vítimas fatais. O Gleison Barbosa, de 28 anos, e Valdir do Nascimento de Jesus, de 52 anos, foram os 2 que faleceram neste ataque no assentamento Olga Benário. E agora um trabalho para a polícia, Raquel Galinatti. Boa tarde a toda a nossa audiência. O microfone. Boa tarde, Coba. Boa tarde, meus amigos aqui da Roda. E, claro, a audiência qualificada que assiste o Tá na Roda. É mais um trabalho excelente de investigação de Polícia Judiciária, da Polícia Civil do Estado de São Paulo. O delegado seccional de Taubaté, Dr. Marcos Parra, em entrevista coletiva, já identificou o autor do crime, inclusive dando detalhes de que a autoria do crime foi muito fácil ser ali elucidada, porque eles não estavam nem ao menos mascarados em face a esse ataque. Já o próprio mandante do crime, que também já confessou e está dando detalhes de outras pessoas envolvidas nesse massacre, é também participante, mora em um acampamento coletivo, tem filhos nesse acampamento coletivo. Então, é uma situação em que já a Polícia Civil, de antemão, colocou que a conotação não foi ali uma disputa por terras, e sim uma disputa internamente do assentamento, de possível transferência através com uma contraprestação pecuniária de autorização interna. Então, realmente uma desavença, digamos até uma desinteligência interna entre os integrantes ali do próprio movimento. Claro que são atos criminosos, são atos que devem ser, sim, punidos com veemência, mas, Coba, eu vejo que elucida muito o que a gente vem falando ao longo do tempo, que são criminosos que se camuflam e infiltram em movimentos sociais legítimos para a prática criminosa.
Então, é algo ali que a gente precisou ter mortes, precisou ter pessoas gravemente feridas para que atitudes sejam feitas para extirpar esses criminosos que ficam camuflados dentro dos movimentos sociais MST. Luiz Fernando Pacheco, você conhece bem o MST. Fala pra gente a sua análise, Luiz Fernando Pacheco. Boa tarde, Coba, boa tarde aos amigos. Um prazer estar nessa roda aqui maravilhosa, nesse começo de 2025, que estejamos todos um ano maravilhoso, produtivo e marcante. Esse fato é lamentável, né? Lamentabilíssimo que esse tipo de coisa ainda aconteça, que questões de terra ainda sejam, ainda tentem resolver na bala, né? Faz 36 anos que o Chico Mendes foi assassinado, né? E nós ainda estamos nessa pegada. Então, tudo isso é muito triste, muito ruim. Como bem vocês ressaltaram, a Cássio, a Raquel, é uma questão que o Estado de São Paulo, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, está cuidando com muito cuidado, está cuidando com muita presteza. Ontem eu me comuniquei com o ministro do Desenvolvimento Agrário, com o Paulo Teixeira, e o governo federal também está acompanhando como é devido todo esse acontecimento, porque é muito grave, né, gente? Não pode acontecer. Esse tipo de disputa, ele pode ser feito judicialmente, né? Nós temos um o poder judiciário, a existência de um poder judiciário, realmente ela é justificada para resolver conflitos, né? É uma barbaridade que em 2025 procurem se resolver conflitos dessa natureza, né? Conflitos de terra, de propriedade, de assentamento na bala, né? É um terror isso. Não é inaceitável. Rafa Macris, pois não. Só uma intervenção para ficar bem claro. É uma situação realmente diferente do que vem sendo colocado na imprensa, e para ser muito clara, não foi uma disputa de terra. Na realidade, foi uma disputa de discussão sobre autorização ou não entre os próprios assentados. Quem é esse Nero do Piseiro? Ele é um assentado, ele faz parte ali desses assentamentos, ele tem filhos nesses assentamentos, ele tem 41 anos, tem em torno de 7 filhos, o mais novo ele tem 6 meses, e isso eu vejo que a imprensa não está largamente divulgando. Não é uma disputa entre proprietários de terra que se sentem injustiçados por invasões do movimento MST. São criminosos que demonstram o seu crime dentro do próprio movimento. E eu acho que é bem interessante que a gente coloque bem evidenciado, porque causa uma confusão generalizada quando a gente fala que existem guerras e mortes decorrentes dos movimentos MST. Mas ali foi uma guerra interna, foi uma discussão interna, com colidência na negativa de ter um consenso a respeito de autorização ou não entre os próprios assentados. Isso que é grave e que a gente sabe que vem acontecendo e não é amplamente divulgado. Raquel, eu agradeço o teu esclarecimento e confesso aqui a você e a vocês, a nossa audiência, que eu, na linha do que você está dizendo, estou desinformado sobre o assunto. Eu não li em nenhum lugar que isso fosse uma disputa interna entre pseudo-membros do movimento do Sem Terra. Tanto Pacheco, que quem foi o alvo dessa empreitada assassina aí foi justamente o Valdirzão, que é um dos líderes, se não o líder, desse assentamento, desse acampamento. E isso é uma das questões aí que a gente tem que abordar aqui também, Coba, no sentido de, mais uma vez, a gente está vendo o nome MST ligado a questões de violência. E a gente tem que colocar também que não só nesse caso específico, mas em outros casos de assentamentos mais recentes, de invasões, de acampamentos mais recentes do MST, em que os membros, principalmente da diretoria, da coordenação desse movimento, chegam de forma violenta para ocupar e invadir terras e propriedades privadas, muitas vezes de fazendeiros e até de pequenos produtores que se sentem de mãos atadas frente ao
tudo isso que está acontecendo. E o mais triste de observar em cima de tudo isso é que nesse caso específico, a gente tinha 45 famílias vivendo nesse ambiente em que virou um verdadeiro cenário de terror. E dessas 45 famílias, 20 pessoas estavam de campana para cuidar desse lote em questão que era alvo de discussão. Ou seja, olha o absurdo que a gente vive hoje no país, em que líderes de movimentos ditos sociais que invadem terras pelos 4 cantos do país colocam por diversas vezes pessoas inocentes em risco a todo momento. E isso a gente tem que inibir, coibir. A gente não pode mais aceitar com que situações como essas se tornem comum no nosso país. Eu estou totalmente de acordo com você. Esse tipo de situação não pode se tornar comum, não pode ser banalizada. Agora, também não podemos confundir você falou de movimentos e fez aspas, e quando disse líderes do movimento, não fez aspas. Ditos sociais. Eu disse ditos sociais. As aspas foram por os ditos sociais, porque, na minha opinião, MST não é movimento social. É movimento criminoso e terrorista. Não, na minha opinião, é um movimento social legítimo, que fez e vem fazendo um grande bem ao país, porque a questão da divisão de terras no país, ela vem de 500 anos, desde as capitanias hereditárias. O MST cumpre um grande papel e não pode o MST ser desqualificado por esse fato isolado. Falsos líderes se infiltram no movimento justamente por conta da legitimidade dele. Vamos trazer a Jess Peixoto para esse debate. Quero também a sua opinião. Jess Peixoto. Então, eu acho que esse é um caso em que a gente precisa de repensar o que é ou não e como se dão esses movimentos sociais. Quando a gente olha para a lógica do MST, em muitos momentos, se não em todos os momentos, lhes é permitido invadir terras, lhes é permitido empregar violência, lhes é permitido, e isso é normalizado, atos contra a propriedade privada. Mas, Jess, eles estavam lá há 20 anos, assentados legalmente. Não tem nada a ver com o que você está falando, querida. Tem sim, porque eu estou falando do movimento. E se eu não me engano, na matéria está... Mas não em Tremembé. MST. Lá em Tremembé. Não, a gente está falando dos crimes que ocorreram em Tremembé, em que foram vitimados membros do MST. Esses membros estavam lá há 20 anos, assentados regularmente. Há pouco tempo, você disse que acha que esses movimentos são legítimos. Então, eu estou falando desse movimento no geral e não só nesse caso. Nesse caso, eu acho que está evidente que, na verdade, foi uma disputa interna em relação a uma certa normalização do emprego da segurança, que muitas vezes ocorre no MST e nesse tipo de movimento social que invade a propriedade privada. E essa normalização acaba levando a situações como essa, onde um sujeito mau caráter como esse se vê como líder de um movimento e, de fato, assassina outras pessoas por uma discordância em relação a um lote. Tal como às vezes pode acontecer em relação a uma invasão de terra, em relação a um emprego de violência para se conseguir alguma coisa. Então, em todos esses cenários, eu reprovo esse tipo de ação. E nesse cenário aqui, eu acho que cabe a polícia prender, eu acho que cabe a polícia investigar. Eles já estão investigando. O Nero do Piseiro até delatou outra pessoa que teria ali participado também, que já foi presa também. Então, é um ótimo trabalho da nossa polícia. Mas vale avaliar que o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania falou que agora vai ter um olhar de mais proteção para os movimentos sociais. Mas provavelmente eles ainda não sabiam que foi uma briga e um racha interno quando falaram isso. Mas eu acho que eles precisam ter esse olhar e eles precisam pensar nas famílias e nas pessoas que estão lá dentro e que são vítimas de um sistema de lideranças que muitas vezes são autoritárias, que fazem uso da força e que coíbem as reais liberdades ali dentro de existirem. Este, para mim, é um caso que mostra isso. A insegurança de famílias que estão lá dentro e viveram uma situação de violência extrema, onde 2 pessoas faleceram e uma terceira ainda está no hospital em um estado crítico. Então, assim, tudo isso corrobora para o ponto de a gente precisa repensar o que o MST é, o que ele busca e quem de fato tem o controle desse movimento social. Agora, Acácio Miranda, eu quero sua opinião, porque o Pacheco trouxe um ponto interessante. Tem que respeitar a decisão judicial. Tem os meios institucionais, constitucionalmente previstos, para que qualquer cidadão, qualquer grupo, qualquer movimento, entidade, seja lá quem for, na pessoa física ou no CNPJ, para aqueles que têm CNPJ, para que eles busquem aquilo que acham por direito.
Mas o MST não é muito dado, muito acostumado a respeitar decisões judiciais, na verdade. Como é que você vê esta contradição interna entre o movimento e o respeito às decisões judiciais? Porque quando a gente vê esse tipo de reintegração de posse, às vezes com uso de força policial, é porque já veio uma ordem judicial que não foi respeitada. Aí só tem uso de força policial e um segundo momento com uso progressivo ali da força estatal. E a gente vê um quebra-pau, enfim, e aí aquilo tudo que você sabe, a repercussão política e tudo a partir disso também. E aí, Acácio Miranda? Koba, a gente precisa lembrar, e eu tenho viva a memória aqui, que em maio do ano passado nós estávamos, não exatamente com essa mesma bancada, mas com uma composição muito parecida, discutindo o Maio Vermelho, Abril Vermelho, eu não lembro exatamente... Abril Vermelho, errei o mês, errei por 30 dias. Exatamente por conta disso, porque nós tínhamos o MST dizendo que o governo Lula estava investindo pouco na reforma agrária, e o próprio MST estava invadindo prédios e imóveis vinculados ao INCRA, lembrando que a indicação do presidente nacional do INCRA e dos superintendentes regionais, quando não foi feita pelo MST, passou pelo MST. Então isso mostra muito da postura do MST nesse sentido, de inobservância das decisões judiciais e, mais do que isso, de desrespeito às normas postas de forma geral, independentemente de nós termos ou nós não termos uma decisão judicial. Mas eu acho, e vale a gente aprofundar um pouquinho essa discussão, porque independentemente de gostarmos ou não gostarmos do MST, eu acho que, com exceção ao Pacheco aqui, todos nós temos nossas resistências ao movimento, mas a gente vai muito longe quando compara, apesar de todos esses problemas, o MST ao movimento terrorista. Pacheco vai lembrar, em 2016, quando nós discutíamos no Congresso a lei de combate ao terrorismo, foi estabelecido um artigo que criminalizava, que equiparava a atividade terrorista, os movimentos sociais. E se esse artigo estivesse hoje vigorando, não só os membros do MST, mas aqueles do 8 de janeiro também estariam nesse balaio. Então a gente tem que ter um certo receio quando a gente trata alguém muito além do que porque isso acaba voltando também para aquilo que a gente defende. O MST é um exemplo, esse tratamento jurídico que se dá ao MST, por vezes exagerado, é um exemplo disso. Acácio, Koba, só um minutinho, Raquel, porque como o Acácio citou meu nome, eu queria deixar claro, muito respeitosamente, de maneira muito querida, na amizade que marca a nossa relação, eu queria dizer o seguinte: eu não tenho uma pauta e um pensamento fechado com o MST. Não sou membro do MST, frequento até porque se você quiser terra, você compra e não tá nem o preço, né, Pacheco? Não, eu vou. Tem o galpão do MST aqui nos Campos Elíseos. Sim. Eu vou lá, eu compro produtos lá do MST, produtos de excelente qualidade. Pacheco, ele compra com os olhos fechados. Tô fazendo aqui um merchandise dos produtos que eu compro do MST, ali nos Campos Elíseos. Um arroz maravilhoso. Caro pra caramba. Não é caro, não. É sim. Não, é barato. O nosso câmera aqui tá também palpitando. O outro câmera deve dar um palco pra ele, né? Porque fala mais do que a mãe, né? Pacheco. Mas, então, eu queria dizer o seguinte. O Acácio tem toda a razão quando ele fala desse também perigo da gente tentar criminalizar, isso felizmente não passou no Congresso, tentar criminalizar movimentos sociais. É claro que o MST e outros movimentos sociais muitas vezes erram na mão. E aqui falo isso já corroborando que acabei de dizer, que eu não tenho nenhum compromisso institucional com esse ou aquele movimento. Mas é preciso ter cuidado na hora de tratar dessas coisas, porque senão questões sociais acabam se tornando questões de polícia. Mas existem questões... Raquel Galinatti, com você, querida. O delegado de polícia seccional de Taubaté, Dr. Marcos Parra, ele está na linha de investigação, inclusive já tem algumas hipóteses do que motivou esses crimes. Quais foram as razões que motivaram os
dos crimes. Primeiro lugar, foi a disputa por assentamento. O assentamento fechado, que é a necessidade de autorização interna para admissão ou não de novos membros. Para comercialização do lote. Aqui eu te pergunto, Pachecão, é possível comercializar lotes? E aí o que não se sabe ainda é se esse lote seria comercializado para o próprio criminoso e sua trupe ou para terceiros que iriam ocorrer. Ou seja, é uma prática amplamente divulgada, amplamente conhecida. O delegado seccional, o doutor Marcos Parra, com seu brilhantismo e com todos os delegados ali que participam, todos os policiais civis ali nas investigações, aliás, menos de 24 horas elucidado, ele disse, inclusive, que foi muito fácil e rápido, até porque eles são conhecidos por essa prática. Então, se existe criminosos infiltrados nos movimentos sociais, o porquê o governo federal não toma uma atitude mais contundente em relação a dirimir e colocar regra? A gente tem um ministério no âmbito federal para simplesmente impor regras e limites aos movimentos sociais. Então é muito curioso que precisam vidas serem levadas, inclusive crimes serem assim colocados, e não muito claro, ainda não vi notícias muito claras a respeito do crime, porque a gente, se for deixar passar batido, parece que é mais uma disputa de terras. Na realidade, não é mais uma disputa de terras. Esse crime elucida o que vem acontecendo, até porque, por experiência como delegado de polícia, o criminoso ele não é pego na primeira vez que pratica o crime. É através de reincidências em que torna ali a ausência da certeza do castigo, e é isso que a gente vê. Olha, Raquel, você trouxe uma questão que é realmente muito interessante e eu gostei muito da tua fala, porque a gente precisa ir aperfeiçoando a legislação conforme os fatos ocorrem, né? Eu acho que é muito interessante e muito oportuno que se aprove uma lei, que o executivo, até o ministro Paulo Teixeira, proponha e a Câmara e o Senado aprovem, o presidente Lula sancione, uma lei que impeça, durante um longo período de tempo, vamos dizer 50 anos, que um assentado comercialize a terra que ele recebeu para que ele cultive, produza, trabalhe. O papel aceita isso, Pacheco, mas a realidade é outra. Mas você precisa... Então, o papel não aceitou ainda, porque não existe essa lei. Existe. Existe. Num caso de um assentamento, se você é beneficiário do programa, você precisa tornar aquela terra produtiva por no mínimo 10 anos e só depois você poderia vender. Querida, mas eles estão lá há 20. Então já estão o dobro do tempo. E 20 anos é pouco. Não, porque o que aconteceu? Só um minuto. Peraí, Coba, o que aconteceu? O assentamento está lá há 20, não significa que estas pessoas... Sim, não essas pessoas. Mas a questão é a seguinte. Você coloca lá 20 anos. É um período que está se mostrando que é muito pouco tempo. Você tem que colocar, poxa, uma terra foi desapropriada. Para daqui 10, 20 anos você poder comercializar a terra, isso não faz nenhum sentido. Sim. Fala, Rafa Macris. Só para terminar essa parte aqui do Pacheco, e dizer que realmente virou um negócio isso, independentemente dessas terras estejam sendo passadas de acordo com a lei, de acordo com o que está autorizado ou não, a gente sabe muito bem de que por diversos lugares do Brasil, essas pessoas assentadas muitas vezes estão sendo assentadas profissionalmente. Por quê? Elas participam desses movimentos ditos sociais, como o Pacheco está colocando aqui, elas conseguem essas terras e elas comercializam essas terras, às vezes por acordo, por contratos de gaveta. Isso desvirtua o movimento. Mas você pode ter certeza, Rafa, você pode ter certeza que os verdadeiros membros do MST são os maiores interessados para que essas pessoas sejam colocadas de fora. Aliás, o Acácio Miranda tem boa memória. Eu me lembrei agora, em abril vermelho do ano passado, eu e você tivemos um puta quebra-pau aqui. Exatamente. Tivemos por conta do MST. Poderia ter sido diferente, né? E eu vou puxar, só para deixar a nossa audiência esclarecida sobre o que eu falei, que eu
eu disse que o MST, para mim, é um movimento terrorista. E vamos lá, o terrorista é quem pratica o terrorismo. E eu puxei aqui no dicionário para a gente entender o que significa terrorismo no dicionário. É o modo de impor a vontade pelo uso sistemático do terror. Ou seja, o MST não impõe a sua vontade pelo uso sistemático do terror? Não. O Abril Vermelho não é uma terrorização total para os proprietários de terra? Não. No medo do caramba de ter as suas terras invadidas? Os membros do MST não chegam com facões, com armas, ameaçando esses proprietários de terra? Sabe por que sabe, Macris, sabe por que você fala em reforma agrária hoje? Porque existe o MST. Deixa eu concluir. Se o MST não existisse, isso nem estava na pauta. Pera aí, deixa o Rafa concluir, Pacheco. Emprego sistemático da violência para fins políticos. Emprego sistemático da violência para fins políticos. A gente sabe muito bem do modus operandi do MST, no qual ele implementa a violência, invade terras, inclusive foi colocado aqui pelo Acácio, de terras do governo, vídeo INCRA, que foi invadido recentemente também pelo MST. Por quê? Para pressionar por cargos no governo, para pressionar por superintendências, para pressionar por espaços, para que eles possam pressionar é ruim, é bom. O MST tem que ocupar espaço. Tem que ocupar espaço. Você tá defendendo Se crime, não houver, eu não estou defendendo crime, não. Não estou, não defendo crime. Quem está aqui banalizando o crime é Vossa Excelência. Não essa história de terrorismo. Que terrorismo, rapaz? Isso é movimento social legítimo num país de capitanias hereditárias. Os donos da terra no Brasil são os mesmos há 500 anos. Mas daí como é que faz para mudar? É indo lá e entrando no espaço? Não. A gente fala de reforma agrária hoje porque o MST ele não cumpre um papel de ocupar a terra e ele não cumpre só o papel de ocupar a terra e a partir disso produzir. Há um papel, esse é um papel concreto, mas há um papel político também dessas ações. Então, na medida em que o MST invade, ainda que ele não vá ficar naquela terra, isso chama atenção para o tema e traz a nossa reflexão. E esse não é uma reflexão da sociedade. Você sabe, sabe o que eu acho interessante? É por isso que o MST é importante. Você sabe o que eu acho interessante? A pessoa quer pressionar quem? O governo. O governo quer uma ficção jurídica, né? A União, a presidência. Então, mas o Rafa está falando mal de que o MST ocupe cargos no governo. Ele está entrando, Koba. Aí a pessoa vai lá e invade a propriedade do terceiro. Ou seja, para pressionar o governo, eu vou lá e invado a sua propriedade. Para o governo olhar para a política de reforma. Mas quem é o governo se não nós? E aí? O governo é o que está lá. É o presidente Lula que vai dar cargos para o MST por conta de invasões em propriedades de terceiros. Tem que dar cargo mesmo. Tem que dar cargo. Você está defendendo aqui que tem que dar cargo para o MST. Você está defendendo invasão de terra. Que absurdo, cara. Que absurdo. Você está completamente desconectado da realidade. E eu digo que absurdo. Você está completamente desconectado da realidade. Realidade do Brasil. E ser contrário ao modus operandi do MST. De latifúndio. Isso não pode. Eles não invadem latifúndio apenas. Eles invadem terras americanófilos, a maior democracia liberal do mundo. Vai ver se nos Estados Unidos invadem terras você tem propriedade com mais de 5 mil hectares. Eles invadem terras produtivas. Nos Estados Unidos é pequena propriedade. Pequena propriedade. Esse é o sucesso da agricultura estadunidense. A nossa agricultura. O nosso sistema aqui. Para fechar esse assunto, Pachecão, o MST é democrático? O MST então vou te falar em uma frase. O MST é um movimento necessário, democrático, legítimo e que tem que continuar cumprindo seu papel nesse país. Por mim, extinguir amanhã. Tá certo o MST ir lá na posse do Nicolás Maduro? Nós vamos falar sobre isso. Não tá. Vamos falar de posse de Nicolás Maduro, vocês vão ver. Os nossos telespectadores e ouvintes me conhecem. Eu não tenho compromisso com nada a não ser com a minha consciência. Posse do Maduro, absurdo. Um ditador sem vergonha, safado. Mas o MST tá lá aqui, ó,
Aplaudindo. Mas eu não bato palma. Ao contrário de mim, eu não bato palma. O MST, não, mas você aí, não. Mas o MST que eu tô falando, tá lá eu não palma. sou aqui a voz do MST, como o Macris procura tentar me taxar. Não sou. Mas é o único que está defendendo o MST aqui na roda. Querido, se for para fazer crítica ao MST, como no caso aí da posse do Maduro, eu faço sem o menor problema. Não tenho compromisso nenhum com o MST. O governo... Como falei, só tenho compromisso com as minhas ideias. E, aliás, o compromisso com as minhas ideias, mas muitas vezes estou aberto a abandoná-las, incorporar outras, o que já muito aconteceu aqui no Tá na Roda. Teve uma vez aqui no Tá na Roda que a gente teve um debate, eu e o Acácio Miranda aqui, para prefeito. A gente, fez uma simulação de um debate, éramos candidatos a prefeito, eu e o Acácio Miranda. Eu retirei minha candidatura. Falei, eu vou votar no Acácio. Retiro minha candidatura. Então, sabe, comigo não tem essa. Eu vou e falo e pronto. A gente vai continuar acompanhando.